Vamos aqui ler o capítulo 1. Vamos ler a partir do versículo 13 em diante. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Até aí está bom? Queridos, nós começamos já há algumas semanas o estudo dessa epístola. E como eu disse em outras mensagens, esta epístola é uma epístola muito orgânica, uma epístola que trata profundamente acerca da verdade de Deus, que é Cristo. O tema central desta epístola é a revelação de Cristo enquanto o mistério de Deus. Ou seja, Deus é um ser misterioso. Misterioso no sentido, como Paulo vai dizer em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 16, que Deus habita em luz inacessível e que homem algum jamais viu nem é capaz de vê-lo. Nesse sentido, e somente nesse sentido, se pode falar de Deus enquanto mistério. Ora, se Deus, esse ser bendito, esse ser eterno, é mistério, mistério no que diz respeito à capacidade do homem de conhecê-lo por si mesmo, ou seja, o homem não tem como ir aonde Deus está, ou tocar esse Deus que é tanto imanente quanto transcendente. Então, é necessário que esse Deus se revele ao homem. E, portanto, quando Deus se revela ao homem, Ele não o faz por meio dos profetas, ou por meio dos apóstolos, ou por meio de homem algum. Alguém poderia dizer assim, calma pastor, mas como assim? Deus não falou aos pais pelos profetas? Está lá em Hebreus capítulo 1, versículo 1, havendo Deus outrora falado muitas vezes, de diversas maneiras, aos pais pelos profetas? Ora, o Senhor Deus não falou ao longo de toda a história humana por meio de homens separados, homens santos, que falaram da parte de Deus? Falou sim, é verdade. Mas uma das verdades fundamentais nas Escrituras, quando se compara qualquer um dos profetas com a pessoa de Jesus Cristo, é que homem algum jamais viu a Deus, é que homem algum jamais subiu aos céus, é que mesmo Moisés, que recebeu a lei de Deus no Monte Sinai, tampouco ele viu a Deus, tampouco ele conheceu a Deus. De modo que a revelação de Jesus Cristo, ou melhor, de modo que a revelação de Deus, Deus Espírito, só aquele que esteve por toda a eternidade no seio do Pai é que pode revelá-lo. Aí nós podemos citar o exemplo de João capítulo 1, versículo 18, quando é dito: ninguém jamais viu a Deus, ou melhor, diz, a lei foi dada por intermédio de Moisés. Esse é o versículo 17, né? João capítulo 1, versículo 17. Vamos verificar? João capítulo 1, versículo 17 e 18, né? Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Então observa que a lei veio ou foi dada por intermédio de Moisés, agora a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. O versículo seguinte: ninguém jamais viu a Deus. O Deus que está no seio do Pai é quem? O revelou. Então quem é que revela o Pai? É aquele que está no seio do Pai. Seio, essa palavra seio, talvez para você, para mim, num dicionário comum, signifique peito, né? O peito do Pai. Mas essa palavra, ela quer dizer as entranhas, aquele que está no profundo ser do Pai, porque o Filho e o Pai são um em substância, em natureza, né? Então é esse Deus que procede do Pai, do seio do Pai, do coração do Pai, das entranhas do Pai, no sentido de que ele conhece profundamente o Pai, ele conhece o Espírito do Pai, ele conhece a vontade do Pai, é que esse Cristo então revela o Pai aos homens.